Essa é a nossa quarta aula síncrona da disciplina de controle e automação de processos químicos 1, nesse primeiro período do ano letivo de 2020. Tudo bom? Na nossa aula de hoje, nós trataremos sobre sinais e falaremos a respeito do que são sinais analógicos, sinais digitais. Falaremos sobre sinais pneumáticos e elétricos. Depois teremos um longo caminho a trilhar a respeito de aquisição de dados, do inglês Data Acquisition. E por fim, a gente vai encerrar. Então, sinais. Toda vez que eu preciso condicionar uma mensagem e mandar essa mensagem à distância, eu tenho um sinal. Então, por exemplo, quando os indígenas faziam sinais de fumaça, sinais de fumaça, o que eles tinham? Eles tinham um meio de propagação do sinal, que era um sinal visual, era um sinal visual. Então, eles faziam uma fogueira, colocavam um tapete em cima da fogueira, e a fumaça ia sendo emitida com um determinado ritmo. Então, observem que a gente tinha um meio de propagação do sinal, que dava suporte à existência do sinal, mas havia uma mensagem codificada no sinal. Então, existia uma mensagem codificada no sinal. Eu peguei o exemplo do sinal de fumaça dos índios americanos, tá certo? Mas podia ter pegado qualquer outro exemplo de sinal. Podia ter pegado o exemplo de uma transmissão em código Morse, de uma transmissão de sinal com bandeiras. Quando a gente vai ali no Praça Shopping, a gente vê aquelas bandeiras são bandeiras marítimas. Elas têm significado. Muitas daquelas bandeiras representam letras. Então, se eu souber decodificar a mensagem, a partir da visualização daquelas bandeiras, eu vou saber qual é a mensagem que está escondida dentro do sinal. Então, vocês observem que uma coisa é o meio, outra coisa é o sinal, e outra coisa é a informação dentro do sinal. São três coisas diferentes. Então, na realidade, quando a gente fala em sinal, a gente está falando a respeito de transmissão de informação. Transmissão com 2 S, professor, de informação. Então, o sinal propicia a transmissão de informação. Esse sinal teve que ser gerado de alguma forma e teve que ser suportado pelo meio. Bom, óbvio que aqui eu estou falando a respeito de sinais no domínio da instrumentação industrial. E quando eu falo de sinais no domínio da instrumentação industrial, eu preciso separar sinais analógicos dos sinais digitais. Então, sinais analógicos são aqueles contínuos. Sinais digitais são aqueles discretos. Sinais digitais são amostrados. Então, existe uma definição matemática estrita para funções contínuas e funções descontínuas. Então, relembrando lá do cálculo, quando a gente tem uma função, uma f de x, para que ela seja contínua no ponto x1, tá certo? Então, a função contínua.
né? O que eu preciso? Eu preciso que o valor de f de x1 seja igual ao limite de quando x tende a x1 pela direita e seja igual ao limite de quando x tende a x1 pela esquerda. Então, isso aqui é uma definição matemática, não está associada ao tipo de dispositivo, se ele tem bits, desculpa, bits não, se ele é eletrônico. A função contínua é essa função. Então, o sinal analógico, ele é um sinal contínuo, né? Um sinal contínuo. Se eu tenho uma função amostrada, o sinal digital, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reprodução, que eu vou chamar de x asterisco. Asterisco é amostrado, tá? E aqui eu tenho a função f de x asterisco. Então, observe, se eu for tentar reproduzir com uma determinada taxa de amostragem aquela curva que eu fiz, eu tentei fazer uma curva parecida, no instante x1 asterisco, tá certo? O que eu tenho? Eu tenho um determinado valor que corresponderia a esse valor aqui da função contínua. E observe que eu tenho um intervalo de amostragem. Eu tenho intervalos de amostragem. A função ela é adquirida, ela é medida de tempos em tempos. Esse aqui é o ΔT, que a gente chama de intervalo de amostragem. Né? Intervalo de amostragem. Então, essa é a grande diferença entre um sinal analógico, que é um sinal contínuo, e um sinal digital. Por exemplo, um termômetro de bulbo de líquido. A gente não vê o líquido dentro do bulbo de líquido dando saltos, né? Pulando valores. Não, ele continuamente ele sobe. Tá certo? Ou desce, continuamente. Enquanto que, por exemplo, essa informação que eu estou repassando para vocês, ela está sendo digitalizada pela câmera, pela placa de som do computador, então ela está sendo amostrada, as minhas palavras estão sendo amostradas. Eu vou voltar ao longo dessa aula nesse assunto, né? Essa é a diferença que a gente precisa agora para conseguir começar a aula, mas esse assunto é um assunto que tem muito conhecimento por trás disso. Bem, no âmbito da instrumentação industrial, os sinais analógicos que são usados, normalmente são sinais pneumáticos, sinais de ar comprimido. Então, a válvula pneumática que a gente viu na última aula, ela usa sinais analógicos pneumáticos. A válvula pneumática recebe sinais pneumáticos. E eu tenho sinais elétricos, que podem ser em tensão ou pode ser em corrente. Se for sinal elétrico em tensão, pode ser, por exemplo, na faixa de 0 a 5 volts de tensão. De corrente pode ser de 4 a 20 mA. Então, eu tenho dois tipos de sinais analógicos que são usados. Qual é a característica do sinal pneumático? O sinal pneumático, ele, óbvio que eu vou precisar, né? É um sinal à base de ar, eu vou precisar de compressor. Preciso de uma linha de ar que leve o ar até o dispositivo. Preciso de acessórios, como filtros, reguladores e assim por diante. Então, essa linha de ar é aquela linha azul que a gente tem no laboratório. Tá? Os sinais pneumáticos, eles são intrinsecamente seguros. Por quê? Porque como eles não são elétricos, né, não há risco de faísca. Então, eles são intrinsecamente seguros para aplicações em áreas de risco de incêndio ou explosão, que são as chamadas áreas classificadas, que eu falei na última aula também. Essas áreas são classificadas como áreas de risco por causa da inflamabilidade. E, além disso, os sinais pneumáticos, eles podem servir como fonte de força, de potência de acionamento. Pouca, né? Porque, em geral, eles são sinais que estão na faixa de 3 a 15 psig, como a gente viu também na aula passada. Bom, os sinais elétricos analógicos ou eletroeletrônicos, eles podem ser em corrente contínua, normalmente identificado como CC em português, ou em inglês como sinal DC, tá?
O mais usado é o sinal de 4 a 20 mA, então o domínio é de 4 fechado a 20 fechado mA. E em tensão contínua, na faixa, pode ser de 0 a 5 volts, de 0 a 10 volts, ou esse sinal aqui é um sinal diferenciado, que é o que a gente chama de sinal simétrico. Simétrico, esse aqui ele tem uma eletrônica toda especial, porque ele usa uma tensão negativa na faixa. Bom, como que a gente trabalha com sinais elétricos? Então, por exemplo, se eu tiver um sinal, se eu tiver um conversor I/P, por exemplo, I/P, então ele está transformando no sentido de corrente para pressão. Então, o que vai acontecer? Eu vou entrar com a corrente em miliamperes, né? 4 e 20, e aqui eu vou ter o sinal de pressão em psig de 3 a 15 psig. Então, por exemplo, está aqui a minha reta de calibração. Desculpa, a reta de conversão. Reta de conversão, não é de calibração. Reta de conversão. Eu não sei porque eu estou com calibração na cabeça. Conversão. Tá? Então, como é que vai ser a equação? A equação vai ser aquela equação que a gente aprende na álgebra linear, tá certo? A reta que passa pela equação da reta que passa pelos dois pontos, né? Então, vai ser 20 menos 4 está para 15 menos 3. Aqui em cima é miliampere, aqui embaixo é psig, né? Assim como x menos 4, x em miliampere, está para y menos 3. Então, é só isolar o x e o y e eu tenho a reta de conversão de sinal de corrente para pressão. Se for um conversor P/I, de pressão para corrente, ele vai ser a equação invertida, eu vou inverter os eixos. Tá certo? É importante que a gente tenha em mente que há essa necessidade de representar no eixo do x a variável de entrada da conversão, tá? Do conversor de sinal, né? Bom, e os sinais digitais? Observe, eu falei dos sinais elétricos, falei dos sinais pneumáticos, sinais analógicos. E os sinais digitais? Bom, os sinais digitais são sequências de zeros e uns no fio. Então, por exemplo, quando eu tenho um cabo USB, tá? Eu tenho um cabo Universal Serial Bus. Universal Serial, olha aí, Bus. O bus é a conexão de dados, né? Se vocês abrirem um cabo, olharem o cabo, olharem o pendrive de vocês, vocês vão ver lá que tem 4 conectores. 4 conectores. Eu não vou acertar a posição dos conectores. E não vou consultar na Wikipédia, porque não é importante isso agora. Mas lá eu tenho 4 conectores. Esses 4 conectores, tá? Eu tenho um deles é o sinal de tensão, no caso, mais 5 volts. No outro é ground, que é o zero elétrico. No outro, eu tenho o que a gente chama de sinal de TX e o sinal de RX. Então, o Universal Serial Bus conversa nos dois sentidos, ele é bidirecional. E aí, o que acontece? Eu tenho um trem de zeros e uns indo pelo TX e um trem de zeros e uns voltando pelo RX, né? Então, esse é um exemplo de sinal digital. Agora, como que vai estar codificada essa informação? Não sei. Não sei, pode ser qualquer forma de codificação. Tá certo? Pode ser qualquer forma de codificação, né? Então, a gente vai ter sinais digitais, por exemplo, sinais que podem ser sinais tipo da norma Fieldbus, Profibus, pode ser sinal padrão Modcon, pode ser CAN bus, pode ser vários padrões digitais. Observem,
Aqui a gente está falando de sinais digitais elétricos. Né? Que são transmitidos pelo fio. Sinais elétricos pelo fio digitais. Recentemente a gente teve a passagem do padrão de TV brasileiro de TV analógica para a TV digital. As TVs analógicas não conseguem decodificar a mensagem que vem no sinal digital. Então, o que elas precisam? Elas precisam do decodificador. Então, o decodificador sabe decodificar. Ele foi programado para decodificar aquele trem de zeros e uns. Tá certo? Bom, vamos falar sobre aquisição de dados. Eu não esgotei ainda a questão dos sinais digitais. Mas antes eu preciso pensar em como que eu vou adquirir dados. O que é adquirir dados? É passar eles do mundo físico, analógico. O mundo físico é analógico. E eu vou passar, eu vou adquirir. Eu vou fazer a aquisição. Então, eu vou passar eles para o mundo digital. Né? Para o mundo digital. Ou seja, eu vou transformar a minha função, que era contínua, em descontínua. Amostrada. Então, vai ter que ter medição. Eu vou ter que medir. E eu vou ter que fazer uma conversão, uma operação matemática de conversão. Para poder transformar em zeros e uns. Trens de zeros e uns. Tá? Então, vamos lá. O que é aquisição de dados? Segundo a National Instruments, a minha fonte aqui é a National Instruments, que é um fornecedor de soluções de instrumentação e controle, com muita ênfase em aquisição de dados. Tá? A aquisição de dados é o processo de acompanhamento de um fenômeno através da medição de uma variável elétrica ou física, como tensão, corrente, temperatura, pressão, som, luminosidade, concentração. Pode ser a grandeza que for. Só que nós vamos acompanhá-la medindo e passando isso para o mundo digital. Então, DAQ vem de Data Acquisition, por isso que eu botei o Q com letra minúscula. Um sistema DAQ, então, ele é formado por sensores, pelo hardware de aquisição, que isso aqui está associado à eletrônica. O sistema eletrônico vai também ter que comparar esse sinal com uma referência para ter como medir, porque eu não consigo medir sem ter um padrão de medição. E um computador cujo software seja programável. A National vende uma solução, tá certo? Que é o LabVIEW. Então, a National é a fornecedora do LabVIEW. Tá? O LabVIEW é uma aplicação bem cara, por sinal, tá? Que permite acessar o hardware LabVIEW, compatível com o LabVIEW, ou seja, da National. Então, é uma solução que a gente chama de solução proprietária. Tá? Solução proprietária. Em comparação com os sistemas tradicionais de medição, quais seriam esses sistemas tradicionais de medição? Seriam outros instrumentos quaisquer, que não baseados em as soluções que a National vende, baseadas no uso de PCs, tá certo? Computadores pessoais, e placas que a gente vai acrescentando no PC. Então, os sistemas que a National vende são sistemas que podem vir standalone, uma caixinha que eu só conecto na USB. Hoje em dia as conexões todas com os nossos devices são USB. Os nossos devices, nossos dispositivos são USB. Né? A ponto de eu ter precisado adquirir um hub USB, de tanta coisa USB que eu tenho nesse computador, para poder estar aqui dando aula para vocês. E antigamente a gente comprava placa. Né? Quem tem mais um pouquinho de experiência deve lembrar que antigamente a gente comprava placa de som, por exemplo. Né? A placa de som é uma placa de conversão analógico-digital. Né? Então eu posso pensar nisso, que a placa de som é uma placa de conversão analógico-digital. Tanto é que os computadores têm entrada de som para microfone e para line-in. Então eles conseguem fazer essa aquisição, passar de analógico para digital. Depois eu volto a falar disso. Tá? Quais as vantagens que existem se eu uso uma solução de aquisição de dados baseada em PC? Bom, a gente tem o poder computacional do PC. Né?
Então, quando eu falo PC, entendam que, óbvio, que a maioria das aplicações que vocês usam são em notebooks, porque a gente está usando muito a computação em escritório, né? A nossa computação é muito em escritório, mas a gente tem computadores pessoais e computadores pessoais que são industriais, padrão industrial, que são robustos o suficiente para serem colocados no ambiente industrial. Tá? Então, a gente tem as soluções que são poderosas, flexíveis e de um relativamente bom custo-benefício. Não é tão barato assim. O benefício é grande, mas o custo ele é significativo. Bom, alguns de vocês devem ter recebido, quando eu fiz a devolutiva do trabalho anterior, do trabalho referente ao primeiro trabalho, né, que eu disse que tinha que tomar cuidado ao usar a palavra sensor. Por que tem que tomar cuidado ao usar a palavra sensor? Porque sensor é só um pedaço de toda a necessidade que um instrumento de medição ou de aquisição vai precisar ter. Então, observem, quando eu pergunto o que é um sensor, tá? Eu preciso me dar conta que eu preciso acompanhar um fenômeno físico ou um fenômeno químico, como a temperatura de um processo, ou a intensidade de uma fonte luminosa, ou a força que foi aplicada a um objeto. E essa medição vai começar pelo sensor. É o sensor que está em contato direto com o estímulo. Então, eu tenho um estímulo, eu tenho um estímulo. Esse estímulo pode ser uma força, uma temperatura, uma intensidade luminosa, um pH, a concentração de um analito, E esse estímulo vai atuar sobre esse sensor, e esse sensor vai transformar esse estímulo em um sinal. É um sinal. Então, o sensor, também chamado de transdutor, e daí vem o nome transdutor, transforma e manda adiante. Transducta, transdutor, tá certo? Transforma e serve como duto. Converte um fenômeno físico em um sinal elétrico mensurável. Então, recebe um estímulo e transforma no sinal elétrico. Sinal elétrico. Esse sinal elétrico pode ser o quê? Pode ser um sinal em tensão, pode ser um sinal em corrente, pode ser uma resistência elétrica variável, pode ser um outro atributo elétrico, pode ser uma capacitância, por exemplo. Só que muitos sensores exigem circuitos adicionais para poderem fornecer um sinal de saída que possa ser lido com exatidão e segurança por um dispositivo de aquisição de dados. Ou seja, esse sinal elétrico aqui pode ser que ele seja pequeno demais, por exemplo. E aí eu vou ter que amplificar ele, eu vou ter que usar uma forma de amplificação. Não sei se vocês já se deram conta, mas estão ficando algumas pequenas lacunas. Essas pequenas lacunas são as lacunas que vocês vão completar quando fizerem a atividade avaliada de vocês. Então, quando eu der os trabalhos, né, e eu já estou pensando nos enunciados, vai ter um trabalho lá de alguém que vai pegar o trabalho associado à amplificação de sinal. E vai ter que falar dos amp-ops, que são os dispositivos amplificadores operacionais usados para amplificar sinal. Tá? Bom, exemplos de sensores comuns. Por exemplo, eu tenho um termopar, está associado ao fenômeno de temperatura. O RTD, que é o dispositivo cuja resistência é variável com a temperatura. O termistor, que é uma outra forma de dispositivo cuja resistência varia com a temperatura. Então, esses três aqui são sensores de temperatura. É o fenômeno físico temperatura, né, que, variável temperatura, não é um fenômeno físico, é o fenômeno aqui, fenômeno ou variável. Aqui, ou variável. Tá? Então, a variável temperatura é que impressiona, é o estímulo para fazer com que o termopar... Eu não vou explicar agora como o termopar funciona, eu não vou explicar agora como é que o termistor funciona. Eu vou ter isso explicado quando eu tiver a parte associada à medição de temperatura. Então, daqui a pouco nós vamos falar de medição de temperatura. Tá? Nós estamos a duas aulas da medição de temperatura. Bom, eu posso ter o fotossensor. Né? Fotossensor, qual o fenômeno associado? Luz. O LDR, que é o diodo
o diodo com a resistência variável à luz, né? O fotodiodo, né? Fotodiodo. O microfone que eu estou usando agora aqui, ó, esse microfone que está aqui, tá certo? Como é que ele funciona? Bom, ele recebe o fenômeno som, então ele recebe a vibração da onda mecânica transversal, né? Das pressões e sobrepressões de ar, e através de um sensor piezoelétrico, um cristal capaz de transformar um impulso mecânico num sinal elétrico, ele gera um sinal bem pequenininho, e isso é amplificado por parte da eletrônica que está embutida no sistema, entrando na entrada de microfone, e aí amplifica o sinal, né? Força e pressão. Força e pressão, a gente tem os transdutores piezoelétricos. Eu acabei de falar do que é o piezoelétrico. O termo piezoelétrico vem de cristal, né? Cristal elétrico. Então, o que o piezoelétrico faz? Ele transforma uma força em um sinal elétrico de tensão muito pequeno. É isso que o cristal faz, o cristal piezoelétrico, tá? A gente tem o string gauge. O string gauge eu vou falar mais tarde, tá? Eu vou falar na próxima aula, eu vou falar em string gauge, né? Para fenômenos de posição e deslocamento, a gente tem potenciômetros. O que são potenciômetros? São resistores que são variáveis, que podem ser variáveis com uma posição, por exemplo. A resistência elétrica deles varia com a posição. O encoder, o que é um encoder? O encoder é algo que codifica o movimento. Se vocês abrirem um mouse velho, daqueles mouse de bolinha, que não existe mais, tá? Não um mouse óptico, um mouse mecânico, né? Aquele mouse da bolinha, aquele que a gente tem que tirar a bolinha e lavar, vocês vão encontrar lá dentro que tem uma rodinha dentada que passa um sinalzinho óptico contando quantas vezes a rodinha roda no eixo do X e quantas vezes a esfera roda no eixo Y, e essa esferinha que está lá dentro, esse disco que codifica o movimento, ele roda para um lado para o outro. Então, o encoder óptico é isso, ele codifica o movimento, tá certo? Para aceleração, a gente tem os acelerômetros, não vou entrar no mérito de como o acelerômetro funciona. E para pH, bom, isso aqui você segue uma disciplina inteira de química analítica instrumental, de análise instrumental, para explicar como que funciona o eletrodo de pH. Então, a gente tem uma reação de oxirredução, por exemplo, ou uma reação em que participa o íon hidrônio, né, o cátion hidrônio, e aí, dependendo da concentração do cátion hidrônio no meio, a gente vai ter a possibilidade de gerar um sinal de tensão. Esse sinal de tensão vai ter que ser amplificado, e nós teremos a medição de pH. Bom, quando eu vou fazer a aquisição de dados, eu preciso converter, parte da aquisição de dados é a conversão do mundo físico para o mundo virtual. Quem faz essa parte são os ADCs. Então, a gente tem, assim, por exemplo, Analógico Digital Converter, né? Então, a gente pode ter o Analógico Digital Converter, a gente pode ter a placa analógica digital analógica, ou seja, ela faz as duas coisas nos dois sentidos, isso é muito legal, tá certo? E aí, o que acontece? Esses conversores, eles usam um circuito eletrônico capaz de transformar uma tensão analógica em um número binário, uma série de zeros e uns. E depois, se necessário, e vai ser necessário quando a gente for fazer processamento, quando a gente for programar software, por exemplo, transformar em número digital, usando base 10. Então, uma dos motivos para se falar em sistema numérico binário ou digital, sistema binário ou decimal, está associado à necessidade de representar coisas nesses universos digitais. O número de bits, né, o número de dígitos binários, cada dígito binário, cada 0 ou 1 é um bit, representa a medida
desculpa, o número de dígitos binários, bits, que representa a medida, determina a resolução do conversor digital. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu tiver uma representação de 8 bits, eu vou ter 8 casinhas possíveis. Então eu posso ter, por exemplo, o menor número seria 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0. 8 zeros. E o maior número seria 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bom, usando um pouco de matemática, a gente descobre que o maior número possível de representar com 8 bits é 2 elevado a 8. Porque cada casinha aqui tem duas opções, né? E usando o teorema da combinação, que a gente aprende em estatística, a gente chega à conclusão que eu preciso de 2 na 8, eu posso ter 2 na 8 elementos representados por 8 bits. Ou seja, eu tenho 256 possibilidades. Observem, o zero conta. Então, eu só vou de 0 a 255. Bom, conclusão que a gente chega, que 8 bits é pouco. 8 bits é pouco. Né? 8 bits parece ser pouco. No entanto, o número digital ele vai ser apenas uma aproximação do valor real da tensão analógica que eu adquiri. Por quê? Porque o sistema amostrado, lembram o gráfico que eu comecei fazendo, comparando analógico com digital? Num determinado instante, naquele instante T asterisco. Por quê? Porque a tensão só pode ser representada digitalmente em intervalos específicos discretos. Então, a gente não tem o formato exato da onda. A gente tem um simulacro da onda. Como você já deve estar se dando conta de que quanto mais bits eu usar, melhor vai ser. Houve um tempo em que a gente ripava CD. Ou seja, a gente pegava um CD de música, né? Pegava um CD de música. O CD tem a música armazenada ali no formato Wave. Formato Wave. O formato Wave é uma sequência de trens de 0 e 1. Tá certo? Queimado, não queimado, queimado, não queimado, queimado, não queimado, 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 queimado. Não queimado, não queimado. Por que eu digo queimado? Porque é um laser. Né? Para os CDs que eram gravados a laser. Tinha os CDs que eram prensados também. Uma matriz que gerava a possibilidade de ter os zeros e uns gravados ali. Eram os CDs que a gente comprava que vinham da gravadora. Quando a gente gravava o CD, a gente gravava com laser. Né? Bom, aí o que acontece? Quando a gente ripava o CD, ripar era tirar a música dali e passar a música para o arquivo MP3 da gente. Né? Não vou falar sobre a compactação padrão MP3. Vou falar a respeito do número de bits de representação. Se eu usar poucos bits, por exemplo, se eu usar 8 bits, o som vai ficar horrível, porque eu só vou ter 256 tons possíveis. Né? Agora, se eu usar uma resolução de 16 bits, né, já melhora. Se eu usar 20 bits, aí fica uma maravilha. Né? Tanto é que, quando a gente mexe na resolução e número de cores do monitor da gente está pensando nisso também. Né? A gente quer ter milhões de cores no monitor. Então, a gente usa 20 bits. Normalmente, as placas gráficas da gente estão configuradas no computador para usar 20 bits. Então, vamos lá. A relação matemática mostra como o número de bits de um conversor analógico digital determina a sua resolução teórica específica. Então, como eu já usei lá, um ADC n bits tem uma resolução de uma parte em 2 na n. Por exemplo, se eu tenho um conversor de 12 bits, 12 bits é 2 na 12, que é o 4096. Né? Ora, se esse conversor tiver que ler um sinal de 10 volts, eu vou ter no analógico de 0 a 10 volts. E vou ter 4096 possibilidades para discriminar. Então, a minha resolução vai ser 10 volts de corrente contínua por 4096. Está aqui o resultado da conta. 0,00244. Ou seja, 2,44 milivolts precisa por bit. Do mesmo modo, para a mesma gama de 0 a 10 volts de corrente contínua, um ADC de resolução de 16 bits, 2 na 16 é 65.536.
né? Ele teria uma resolução de 0,153 mV por bit, uma resolução melhor. Então, eu consigo medir coisas menores. Então, observem que quanto menor o sinal em tensão que eu for medir, mais bits eu vou precisar ter. E quando eu faço isso, eu aumento a precisão. Estou aumentando a precisão do sistema porque eu estou aumentando o número de casas depois da vírgula. Tá certo? Bom, quantas vezes é maior a resolução de um sistema de aquisição de dados de 12 bits do que um sistema de 10 bits? Então, isso aqui é uma questão de concurso. Tá? Então, é fácil. É 2 na 12 dividido por 2 na 10. Ou seja, vai ser 2 ao quadrado, que é 4 vezes melhor. Então, um sistema de 12 bits, ele é 4 vezes mais preciso, com maior resolução, do que um sistema de 10 bits. Tá? O sistema de aquisição vai precisar de uma curva de calibração. Antes eu estava com curva de calibração na cabeça e agora apareceu a curva de calibração aqui. E aí o que vai acontecer, por exemplo? Eu vou ter, se for um sistema que vai ler um sinal na faixa de 0 a 5 volts, né? Tá aqui os 5 volts, e ele é um sistema de 10 bits, então eu vou ter uma resolução de 1024 possibilidades. Então eu vou ter 5 sobre 5 volts por 1024, né? Vai ser isso aqui, ó, tá? Vai dar uma reta que passa na origem, a calibração, né? Essa calibração é a curva de calibração óbvia, né? Que é a curva de calibração teórica, né? Teórica. Por que ela é teórica? Porque ela não é experimental, né? Eu vou ter essa conversão de tensão lida para bits teórica, né? Esperada. Né? Eu poderia ter a curva de calibração real se eu efetivamente medisse com um dispositivo de medida de tensões tão pequenas. Né? Mas aí isso já nos remete ao projeto dos sistemas eletroeletrônicos, né? Ou seja, quando um dispositivo eletrônico ele é feito e projetado enquanto dispositivo de projeto, a eletrônica necessita que esse projeto seja feito sob condições que ele seja calibrado. Entenderam? E isso que modifica o preço das coisas. Né? Eu não vou querer ter a mesma exatidão e a mesma reprodutibilidade de placas muito baratas em placas muito baratas de placas muito caras. Então, a qualidade do projeto, a qualidade dos elementos do circuito eletrônico usado em placas mais caras implica em uma qualidade melhor, uma reprodutibilidade melhor. Eu não estou falando só em resolução, tá? Eu estou falando na questão da reprodutibilidade e da fidedignidade do projeto à calibração teórica. É isso. Né? Vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu compro uma placa de resolução da National, uma placa deles de 12 bits, eu vou pagar um preço muito maior do que se eu comprar uma placa, por exemplo, um Arduino. Então tem que ter algum motivo para o Arduino ser mais barato. Não é só a questão de que o projeto do Arduino, né, é um projeto open source, open hardware, né, open hardware. Ou seja, eu posso baixar o projeto dessa placa aqui e fazer a minha placa. Né? Podia ter o Renatino, né? No lugar do Arduino, fazer o Renatino. A única coisa que eu não posso usar é a marca, o símbolo do infinito e o nome Arduino. Mas o projeto dessa placa aqui, Arduino Uno, está na internet há muitos anos. Né?
15 anos, pelo menos. 15 anos. Né? Então, o que eu ganho? Bom, eu ganho que aqui nessa placa, se eu olhar aqui, ó, eu tenho A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Eu tenho 6 entradas analógicas. Né? Essas entradas analógicas permitem eu fazer leitura de 0 a 5 volts com uma resolução de 10 bits. Mesmo a placa sendo de 8 bits, isso aqui, o processador que está aqui, ó, esse aqui é o coração, esse aqui é o chip ATmega 328P, tá? Esse coração aqui, que é, coração não, é o cérebro, né? O processador, que na realidade é um microcontrolador, né? Microcontrolador, que usa uma arquitetura totalmente diferente dos PCs, tá? Ele é de só 8 bits. Isso explica por que essa placa é tão barata. Né? E a gente tem muitos tipos de placa desse tipo. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer um sistema de aquisição de dados nosso, construir o nosso sistema de aquisição de dados. Né? No laboratório, eu tenho muitos sistemas de aquisição de dados. Né? Então, para poder trazer essa realidade para vocês, né, o jeito vai ser vocês usarem um simulador de placa Arduino. Um simulador de placa Arduino. Então, eu vou fazer um vídeo à parte, depois falando da questão do Arduino e como configurar circuitos e bases de alguma coisa de circuito de eletrônica, para vocês terem uma pequena amostra de como se trabalha com sinais. Né? Mas vamos continuar falando. Isso vai sendo inserido aos poucos no transcorrer da nossa experiência à distância. Bom, então o dispositivo DAC, aqui faltou botar o Q minúsculo, é o hardware que atua como uma interface entre o computador e os sinais do mundo exterior, que é o mundo físico. Né? E daí vem um termo que o Arduino ajudou a construir, chamado computação física. O que é computação física? Computação física é usar variáveis de um mundo real para computar, para realizar cálculos e tomar decisões. Né? Então isso aqui foi uma novidade que surgiu, né? Computação física. O DAC funciona basicamente como um dispositivo que digitaliza os sinais analógicos de entrada de forma que o computador possa interpretá-los. Então a gente já sabe como que ele vai fazer isso. Vai ter um circuito elétrico, né, que vai comparar a tensão a ser medida que veio do sensor com uma referência. Ora, essa referência veio da fonte que eu alimento o circuito eletrônico. Ele não tem mágica, ele não tira a tensão do nada, ele precisa de uma fonte. Então aí começam as pequenas diferenças de qualidade. Por exemplo, quando eu pego, se eu vou fazer uma leitura de tensão de 0 a 5 volts com uma placa Arduino, ela vai usar alguma referência para medir essa tensão, quando for fazer o sistema, realizar a aquisição. Ora, ela tem um circuito aqui que é um circuito regulador de tensão, mas não é um circuito regulador de tensão de boa qualidade. Então, quando eu ligo a placa, né, a tensão que está alimentando a placa serve também como referência para eu medir outras tensões. Então, se eu não tenho uma regulação boa dessa tensão, se ela fica variando, ela tem que ser 5 cravado. Desculpa, 5 cravado. Tá? Mas se ela fica variando 4.9, 4.8, eu vou ter uma medida que vai também ter variação. É aí que começa a diferença de qualidade. Tá certo? Bom, os 3 componentes principais de um DAC são os circuitos eletrônicos de condicionamento de sinais, o conversor analógico digital e o barramento do computador, se eu tenho a placa, né, conectada no computador usando o barramento. O barramento é o lugar onde a gente coloca as placas num desktop. Quando a gente abre um desktop, né, e a gente vai trocar a placa gráfica, por exemplo, a gente precisa de um slot, né,
num slot para poder conectar a placa lá. Aquele slot, que é onde a gente encaixa a placa, faz parte do barramento do computador. O barramento é o conjunto de vias que permite que os dispositivos se comuniquem nos computadores. É o bus. Barramento é bus. Né? Data bus. Né? Barramento de dados. Data bus. Bom, muitos dispositivos contêm outras funções. Para automação de sistemas de processo de medição. Por exemplo, para automação de sistemas e também para processo de medição. Por exemplo, eu tenho conversores no sentido contrário, como eu já falei para vocês. Então, em vez de ser um circuito, um sentido analógico digital, além de fazer o analógico digital, ele faz o digital analógico. Né? Então, são os DACs, Digital Analog Converters. Tá? Sistemas que permitem ter saídas digitais e contadores temporizadores que contam e geram pulsos digitais. Então, observem, vamos voltar para o Arduino. Eu tenho, numa placa Arduino, além das entradas analógicas, que estão aqui embaixo, tá certo? Eu tenho conexões digitais e algumas delas permitem gerar pulsos. Lembram do PWM que eu falei lá na válvula de controle? Pois essa placa aqui consegue gerar PWM. Então, ela também tem saídas e entradas digitais, E/S quer dizer entradas e saídas, e ela gera sinais digitais de saída, e ela lê sinais digitais de saída, e ela conta o tempo. Tem um temporizador também. Então, observe que isso aqui é um sistema que se encaixa como uma luva para ser um sistema de aquisição de dados de baixíssimo custo. Por isso que, há coisa de alguns anos, eu tomei a decisão de enveredar por usar esse tipo de placa. Bom, que tipos de sinais é preciso medir ou gerar em um sistema de aquisição de dados? Bom, o sensor, tá? Que é o nosso transdutor, ou seja, vai transformar uma variável física num sinal elétrico, ele converte para um sinal mensurável, que pode ser de corrente ou de tensão. No caso das placas Arduino, só lê em tensão. Então, eu vou precisar de um resistor para transformar essa tensão numa corrente, ou vice-versa. Então, o jogo é brincar com a lei de Ohm. Né? É possível enviar o sinal elétrico mensurável ao sensor para criar um fenômeno físico. Observe, o transdutor, ele, em geral, a maioria das vezes, muitas das vezes, ele é um dispositivo que funciona nos dois sentidos. Tanto no sentido de o estímulo gerar o sinal de tensão, como o sinal gerar o estímulo. Exemplo, o mesmo princípio do cristal piezoelétrico que é usado para gerar, captar o som no microfone, eu posso usar para produzir som, só que vai produzir um som muito, muito fraco, muito, muito pequeno. Tá certo? Pode ser usado. Teria outros exemplos, mas aí eu precisaria entrar na especificidade de cada tipo de sensor. Eu não quero fazer isso agora. Tá? É possível enviar um sinal elétrico mensurável ao sensor para criar fenômeno físico, já falei. Por esse motivo é importante conhecer os diferentes tipos de sinais e seus atributos. Ou seja, a gente tem que saber quando o sinal é analógico, quando o sinal é digital. Então, o sinal analógico é aquele que é contínuo no tempo. O sinal digital é aquele que é descontínuo no tempo, é mostrado. Então, por isso que a gente está falando a respeito da natureza desses sinais. Bom, então a gente já descobriu que as funções do dispositivo de aquisição de dados, em resumo, envolvem entradas analógicas que medem sinais analógicos, saídas analógicas que geram sinais analógicos, entradas e saídas digitais que medem e geram sinais digitais, contadores e temporizadores que contam eventos digitais ou geram pulsos para o gerador de PWM. Tudo isso no sistema de aquisição de dados. Tá? Tudo isso com um determinado número fixo de canais, dependendo do número de entradas e saídas. Cada placa é igual ao Arduino. Vai ter 6 analógicas, o Uno, por exemplo.
né, 6 entradas analógicas. Eu nem sei quantas digitais ele tem. De cor, não sei, teria que olhar a especificação. Bom, uma coisa importante, os sinais eles têm que ser condicionados. O que é condicionar o sinal? Condicionar o sinal é tratar o sinal para que ele cumpra a sua função. Não adianta eu ter um sinal fraco demais, o sinal que se deteriora, o sinal que não chega onde deveria chegar, tá certo? É como um controle remoto que a pilha perde a carga, né? O sinal começa a ficar cada vez mais fraco, porque aquilo funciona com uma emissão de um LED infravermelho, e eu tenho que chegar cada vez mais perto, né? Porque a potência vai diminuindo porque a carga diminuiu, até que uma hora não funciona mais. Um dispositivo DAC de uso geral típico pode medir ou gerar de mais 5 volts, mais ou menos 5 volts ou mais ou menos 10 volts. Alguns sensores geram sinais que podem ser difíceis demais ou perigosos demais para serem medidos. Difíceis demais por serem pequenos. Perigosos demais por serem alta tensão. Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui, muito cuidado, pelo amor de Deus, tá certo? Não se esqueçam que quando a gente está falando aqui de sistemas de aquisição, nós estamos falando de eletrônica de baixa potência. Então o que significa? Significa no máximo 10, 12 volts. 10, 12 volts. Nós não vamos passar mais do que 12 volts, não pode. Tá certo? Eu não vou contar histórias horripilantes para vocês de pessoas que imaginaram que dava para ligar o Arduino direto na tomada dos 127 volts da alternada da rede. Tá? Não vou contar essa história para vocês, que até que vocês não vão acreditar que tenha sido verdade que fizeram isso. Né? A maior parte dos sensores requer, então, condicionamento de sinais, seja amplificação ou filtragem. Então, daqui a pouco eu vou falar o que é filtragem. Para que um dispositivo DAC possa medir esses sinais com eficácia e exatidão. Então, eu preciso tratar o sinal, isso é condicionar, e exemplos de condicionamento são a amplificação e a filtragem. A amplificação você já tem ideia de que é pegar um sinal pequeno e aumentar ele. Filtragem é para filtrar, separar alguma coisa desse sinal, alguma coisa que eu não queira que esteja nesse sinal. Por exemplo, os termopares. Os termopares nós vamos ver mais tarde como é que eles funcionam, mas a priori é suficiente saber que eles fornecem sinais na faixa de fração de milivolts, que precisam ser amplificados para que possam ser otimizados nos limites dos conversores analógicos digitais. Então eu não consigo usar um termopar sem um amplificador, um circuito amplificador, com Arduino. Eu preciso ter um circuito amplificador, eu preciso ter uma placa que vai ajudar o termopar em si a ter sua tensão, que ele vai produzir na fração de milivolt, na faixa que eu consiga ler com o Arduino, né? de acordo com o limite de resolução do Arduino. É fácil, vocês já sabem calcular qual é o limite de resolução do Arduino. É só pegar os 5 volts lá, dividir por 1024. Ah, a gente já fez essa conta. É aqueles 4,77 milivolts que dá lá. Além disso, é possível obter melhores medições termopares com o uso de filtros. Esses filtros vão ser chamados de filtros passa-baixas, ou seja, eles vão remover o ruído elétrico que tem a frequência maior do que a frequência de corte do filtro. Agora complicou. Agora ficou mais complicado o assunto. Então, nós vamos ter que falar sobre ruído. Né? Sobre ruído. E a gente já está identificando que o ruído pode ter várias frequências. E que essas frequências, principalmente as frequências altas, vão ser frequências que vão corromper o meu sinal, que vão estar misturadas com o meu sinal. Então, ruído é algo que está misturado ao sinal e que eu não quero que esteja lá. O condicionamento dos sinais oferece uma óbvia vantagem para os dispositivos de aquisição de dados, pois melhora o desempenho e a exatidão das medições feitas pelos sistemas. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter ideia de como se faz essa filtragem. Então, vamos lá. Para saber o que nós vamos filtrar, é importante a gente conhecer ruídos elétricos e medidas. Então, o que é ruído? Ruído é aquilo que é indesejado no sinal. De onde pode provir esse ruído? Bom, primeira coisa, o ruído térmico. Como a temperatura sempre vai ser maior do que o zero absoluto,
porque é impossível alcançar o zero absoluto, né? O que acontece? Os átomos vibram. Essa vibração gera, quando a corrente elétrica circula através dos átomos dos metais, o que a gente convencionou-se chamar de ruído térmico. Então esse ruído térmico ele não pode ser eliminado. Ele sempre vai estar lá. Então não existe uma medida que seja totalmente suave em medições elétricas. Não existe. O que existe são circuitos que tratam esse sinal e vão mostrar essa medida como sendo uma medida suave, como uma medida que não aparece ruído, né? Então, quando eu vejo qualquer medida elétrica, né, eu espero que haja uma coisa assim. Eu não vou esperar que seja uma coisa suave. Não. Tá certo? Bom, além do ruído térmico, existe o ruído natural. O ruído natural ele está associado a fenômenos naturais eletromagnéticos que ocorrem na natureza. Por exemplo, atividade solar. Atividade solar. Que tipo de atividade solar eu me refiro? Eu me refiro às explosões das manchas solares. Vocês sabem que Galileu Galilei ficou cego observando o Sol. E ele foi o primeiro a observar as manchas solares. As manchas solares são, na realidade, o resultado de gigantescas explosões solares, onde é ejetada material, plasma do Sol. E, ao mesmo tempo, vem uma quantidade absurda de radiação eletromagnética. Parte desses produtos, tanto físicos quanto energéticos do Sol, são bloqueados pela ionosfera terrestre. Pelo campo magnético terrestre. Então, a presença é o chamado cinturão de Van Allen, né? O cinturão de Van Allen tem como objetivo, na realidade, ele existe, e ele que explica por que nós não somos destruídos pelas explosões solares. Ora, o cinturão de Van Allen existe por causa da atividade geomagnética da Terra. A Terra tem atividade geomagnética. Isso faz com que a Terra, o campo geomagnético da Terra, se ordena de acordo com se relaciona de acordo com a atividade magnética solar. Bom, além desse tipo de atividade solar que gera ruído natural, e agora a gente está começando a entrar o ciclo de 12 anos, não sei se vocês sabem, mas esse ciclo de manchas solares, ele tem mínimo a cada 12 anos, então é um período de 12 em 12 anos, tá certo? Bom, a gente tem também a questão da atividade elétrica na própria atmosfera. Então, se eu ligar um rádio, por exemplo, em onda média, e estiver chovendo e tiver um temporal com muitos raios, em determinadas frequências eu vou escutar o chiado. Por quê? Porque está ocorrendo a presença de ruído elétrico no sinal que eu estou captando e que o rádio está decodificando, né? O rádio, na realidade, faz isso. Bom, e, finalmente, o ruído que é talvez o mais importante quando a gente pensa em instrumentação industrial, é o ruído artificial. Ele pode ser intencional. Por exemplo, uma estação de rádio. Uma estação de rádio próxima, ela gera radiofrequência, e essa radiofrequência vai servir como um ruído para termopares. Porque os termopares funcionam como se fossem antenas. Eles são metálicos. E o ruído artificial não intencional. Observe, o intencional aqui não quer dizer que seja para prejudicar, mas seja para usar. Por exemplo, quando eu ligo um micro-ondas e eu tenho interferência porque está vazando micro-onda do aparelho de micro-ondas, tá? Eu tenho interferência numa TV, por exemplo, né? Aparelhos de micro-ondas mais antigos tinham essa característica. Ela é intencional porque o micro-ondas existe para funcionar. Agora, o que eu chamo de ruído não intencional? Ruído artificial não intencional é aquele, por exemplo, que vem de motores. Todo mundo já tentou assistir uma TV com uma batedeira funcionando. O motor da batedeira gera ruído elétrico que a TV capta e interfere no sinal. É o chamado
ruído artificial não intencional. São os tipos de ruído. Bom, agora que a gente já conhece quais são os tipos de ruído, eu vou me preocupar em como filtrá-los. Bom, então, esse condicionamento de sinais pode ser feito através de filtros analógicos, que usam circuitos eletrônicos. Esses circuitos eletrônicos, em geral, são circuitos do tipo RLC, que vocês viram em eletricidade. Ou seja, circuitos que têm um resistor, que tem um indutor e que tem um capacitor. Tá certo? Que tem um indutor e que tem o capacitor. Circuitos RLC. Tá certo? Aqui não é I de impedância, de indutância, desculpa, é L, tá? Para não dar confusão com a corrente. Nós vamos projetar isso aqui? Não, o curso não é um curso de eletro, então a gente não vai projetar esses circuitos. Nós vamos falar sobre filtros digitais. Filtros digitais. O que são filtros digitais? São filtros por software. Ou seja, eu vou implementar uma equação que vai mimetizar o efeito de um filtro analógico. Tá? Bom, que equações são essas? A primeira delas anda muito na moda. Vocês, toda hora vocês veem no jornal o pessoal falando em média móvel. Média móvel, média móvel, média móvel. Né? Então, alguns conceitos científicos vieram para o cotidiano a partir do evento da pandemia. Né? Então, como é que é a equação do filtro de média móvel? Ela é assim. O dado filtrado, no instante I de amostragem, vai ser 1 sobre M. O que é M? M é o número de pontos da média móvel, usados para a média móvel. Que multiplica o somatório do primeiro ponto amostrado até o antepenúltimo, do dado não filtrado, então X é o não filtrado, é o bruto, e Y é o filtrado. Então eu somo todos e divido pelo tamanho da janela. Bom, falando assim é complicado. Se nós estivéssemos no laboratório, a essa altura do andar da carruagem, eu pediria para vocês, cada um de vocês, me falar um número. Como eu só posso falar comigo mesmo, eu vou falar os números. Então, eu vou gerar um sinal, tá certo? Então, o meu x, eu vou fazer esse x ficar no conjunto, por exemplo. Vamos imaginar que eu tivesse um sinal que fosse... Eu vou trabalhar com inteiros para facilitar as contas para mim, tá? Na faixa de entre 8 e 12. 8 e 12. Então, vamos lá. 8, 10, 9, 8, 9, 10, 12, 10, 10, 10. Então, esse aqui seriam as leituras brutas. Então, vamos imaginar que eu vou pegar um M igual a 3, por exemplo. Então, o que eu faço? O primeiro dado filtrado vai ser, eu vou pegar esses 3 aqui, e vou somar. E vou dividir por 3. Então, dá 18, 26 terços. Algo em torno de 8,6, mais ou menos. O próximo dado. No próximo dado, como a média é móvel, o que eu faço? Eu caminho 1 para frente, pego 3. Então, esse 8 aqui eu não leio mais. E aí eu vou ter 8, 10 e 9. 8, 10 e 9 é 18 mais 9, 27. Por 3, dá 9. Próximo. Esquece esse aqui. Pega esses 3. Dá a mesma coisa, 9. De novo, 9 e 8 são 17, mais 9, 26 terços. 26 terços. Apaga esse, soma esse aqui, deu 9 de novo. E assim por diante, ó, 22 mais 9, 31 terços. 31 terços. Aqui deu
32 por 3. Aqui deu 32 por 3. E o último dá 10. Eu vou parar aqui, podia continuar, eu não tenho mais dados aqui, né? Então, entenderam como é que funciona a média móvel? Média móvel é isso. Se fosse com 4, eu pegava 4 e dividia por 4. Então, a média móvel vai caminhando ao longo das medidas. Né? Ao longo das medidas. Tá? Então, uma observação é que essa equação usa somente os pontos de um lado da amostra. Tá? Ou seja, eu sempre fui para frente. Né? É o fio de média móvel. Bom, o fio de média móvel já é um avanço, né? Mas para mimetizar de verdade um circuito RLC, a melhor opção são os filtros chamados exponenciais. Existe o filtro de segunda ordem, que eu não vou falar aqui, que a equação é uma equação de segunda ordem, uma equação de segundo grau, e aqui a gente tem o filtro de primeira ordem, tá? Filtro de primeira ordem. Então, a forma mais simples de suavizar uma curva usando o filtro exponencial é usando essa equação aqui. Ó. Então, o que eu tenho? Esse aqui é o dado não filtrado. Não filtrado. Esse aqui é o dado filtrado no instante t. Esse aqui é o dado filtrado no instante anterior. Opa, importante. Então, ele é um filtro recursivo. Ele é um filtro recursivo. Por que recursivo? Porque ele usa o dado filtrado anterior. Ah, professor, quando eu começo eu não tenho. Não tem. Então, o primeiro ponto vai ser o próprio ponto. O segundo já vai ser ele. E aí, no terceiro, você já vai estar usando o dado filtrado. O que é o alfa? O alfa é o fator de corte. Fator do filtro. Então, observem. Ele é um peso. Ele leva em conta quanto que eu levo no cálculo do filtro do valor não filtrado e quanto eu levo do valor filtrado anterior. Então, se o alfa fosse 1, aqui ia dar 0, porque 1 menos 1 dá 0. Então, eu teria dados sem filtro. Se eu usar alfa 0,1, eu vou estar tendendo a 0, eu vou estar supervalorizando o filtro. E aí eu vou perder sinal. Isso é uma coisa importante. Se eu escolher o alfa errado, a escolha do alfa errado mata o sinal. Para a gente ver isso, eu tenho uma planilha eletrônica que está no blog. Então está aqui, ó. Vocês procurem por simulação da dinâmica de primeira ordem. E baixem essa planilha. Baixem essa planilha. Essa planilha é a implementação dessa fórmula aqui, ó. Tá? Y de t igual a k, que multiplica 1 menos e, k igual, desculpa, não é k nenhum, y igual a k, que multiplica 1 menos e na menos t sobre tal. K e tal são constantes. Tá? E o formato da curva, a gente vai ver que o formato da curva, a curva é assim, ó. Tá? Aqui está o tempo e aqui está y. Tá? No tempo infinito, essa altura aqui é k. Tá? Então, isso aqui vale k no tempo infinito. Eu precisava de uma equação para gerar um sinal. Então, vamos ver essa planilha funcionando. Ela já está aberta aqui no Excel. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma planilha, eu fiz botei aqui umas barras de rolagem. Está aqui o k. Então, só relembrando, a equação é y igual a k, que multiplica 1 menos e elevado na menos t sobre a constante de tempo tal. Tá? Bom, então o que acontece? Eu tenho ali o tempo variando de 0,25 e 0,25. Tá? Tá aqui. Ele vai de A7 até A47. Tá certo? E aqui está a equação. Então, olha lá, ó. É K, que está em B3, ó, B3, tá, B3. Observe que eu estou usando referências absolutas, tá certo? Eu não estou usando referências relativas, eu estou usando $B, $3, aquilo ali é para fixar a célula quando eu copiar e colar para baixo, que multiplica 1 menos E na menos T, o T é o A8, que está ali do lado,
dividido por $B, $4. $B, $4 quer dizer que eu usei referência fixa, porque eu estou usando o dólar tanto na coluna quanto na linha. B4 é o tal, que está lá no expoente do E na X. Então, está aqui a curva suave, smooth. Bom, para gerar um dado com ruído, o que eu fiz? Eu usei a função de geração de números randômicos, né, para gerar uma função com ruído. Então, está aqui. É a mesma função, só que agora ela tem um ruidinho. Tá certo? Esse ruidinho, tá, faz com que eu tenha esse tipo de sinal. Tá? De variação de sinal. Tá? Onde é que está o ruidinho? O ruidinho está aqui, olha ali. Ó. É a mesma equação, mais um fator aleatório vezes uma constante, que é a constante da amplitude do ruído. Tá? Bom, por que eu não chamei a amplitude do ruído? Tá aqui. Por que eu não chamei de aleatório? Toda vez que eu clicar na planilha, ele recalcula os números aleatórios. Tá? Ele ressorteia os números aleatórios. Por isso que ela vai ficar... Então, se eu der F9, ó, que é o recálculo da planilha, ó, F9, 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 ele fica ressorteando os números aleatórios, pseudo-aleatórios. Tá certo? Porque são números randômicos. Não existe aleatoriedade verdadeira se é gerada através de um software. Anotem isso. Essa frase é muito inteligente. Não existe aleatoriedade verdadeira se os números aleatórios forem gerados por um software. Isso é pseudo-aleatório, é randômico. Tá certo? Um cara que eu vou falar depois, no final da aula, foi que disse essa frase. Tá? Bom, então eu estou usando quanto de alfa? Estou usando 1. Estou usando 1. Lembra que eu falei que quando eu usasse 1, eu estaria desconsiderando o filtro? Por isso que eu só vejo uma curva. Agora, no momento em que eu começo a baixar o alfa, observe, começou a surgir a curva com tendência, a curva azul. Desculpa, a curva vermelha. Infelizmente, quando a gente aumenta demais o filtro, ó, eu distancio a curva vermelha da curva azul. É aquilo que eu falei, né? Eu acabo prejudicando a qualidade da minha saída do dado filtrado, porque eu estou usando um alfa muito baixo. Se eu usar um alfa, por exemplo, da ordem de 0,7, olha aqui, ó, 0,7, 0,7 aqui, tá? Eu vou ter a curva vermelha, era uma curva com menos ruído do que a curva azulada, né? Ó, né? Até 0,3, ó. Mas abaixo de 0,2 fica muito ruim. Tá? Ah, professor, quanto que o senhor recomenda que use? Depende da aplicação, depende do tipo de ruído. Isso que eu não falei de outros eventos associados com a presença de outliers, que são pontos totalmente fora da curva. Outliers, a gente tem que usar filtros de outlier, que são filtros heurísticos, baseados em comparação de média. Tá? Isso é tratamento de condicionamento de dados, não é uma coisa simples com respeito ao ruído. Tá? Isso aqui é só o beabá do beabá. Tá? Bom, vamos voltar para a apresentação. Uma outra aplicação interessante com respeito à filtragem de dados diz respeito ao evento recente da foto do buraco negro. Então, foi usado uma técnica, né, envolvendo filtragem de dados para tirar essa foto. Então, se vocês botarem no blog lá, por foto do buraco negro, tá, filtros de dados para esse link aqui, se vocês botarem esse link aqui, vocês vão ter acesso a um vídeo no YouTube da pesquisadora que tirou, que foi parte da equipe, né, foi a cabeça da equipe que tirou a foto do buraco negro, né, que foi um evento bem recente em ciência. Né? Bom, com que velocidade é preciso adquirir ou gerar a amostra de sinal? Eu já falei em resolução, agora eu vou falar em velocidade. Com certeza, uma das especificações mais importantes do dispositivo é a sua taxa de amostragem. Então, por exemplo, se eu escolher uma taxa de amostragem muito lenta, eu não vou ter uma representação do sinal. Então, essa taxa de amostragem, que ela é uma forma de medida da velocidade com que o ADC, que o conversor analógico digital,
amostra, tá? Vai ser importante porque vai dizer como eu vou representar esse sinal original, né? As taxas de amostragem típicas são temporizadas por hardware ou por software, ou seja, o tempo de quanto em quanto tempo a amostra é decidido ou por um hardware, um circuito eletrônico, ou por um programa, por um software. E há taxas até altíssimas de 2 megasamples. Isso aqui é 2 vezes 10 na 6 amostras por segundo, 2 megasamples. Existem sistemas com amostragem em maior quantidade do que essa, 2 megasamples, tá? Por segundo. Agora, será que esse número, a frequência de amostragem, sai da minha cabeça? Bom, não sai da minha cabeça. Essa taxa de amostragem a ser usada em uma aplicação dependerá da frequência máxima que eu tiver no sinal, que será medida ou gerada. Como assim, professor? Quando eu estou falando com vocês, o meu aparelho fonador, ele produz sons que vão mais ou menos na faixa de uns 40 Hz até, em teoria, né, até o limite da audição humana. Na realidade, a gente não consegue produzir com a garganta o limiar da audição humana. A voz humana ela é muito aquém, ela abaixo de 8 kHz, a gente já tem toda a voz humana, né? Mas o meu limite de audição, vou usar o limite de audição, então vamos dizer que eu escute de 40 Hz até, se a minha audição estivesse perfeita, eu já sei que não é, tá certo? E se eu estivesse no laboratório nesse instante, eu estaria com o celular gerando um sinal de áudio para vocês verem realmente qual o limite da audição de vocês, eu vou colocar ali o limite teórico de 20.000 Hz. Então vamos imaginar o seguinte, que eu queira amostrar um sinal de som. E esse sinal de som tem componentes de frequências entre 40 Hz e 20.000 Hz. Bom, para escolher qual a frequência do sistema de aquisição de dados para essa aplicação de som, eu vou usar o teorema de Shannon-Nyquist. Shannon foi a pessoa que disse que é impossível gerar um sinal, uma informação verdadeiramente aleatória simplesmente com equações matemáticas. Foi Shannon. Shannon é o pai da teoria da informação. Se não existisse o trabalho de Shannon, não existiria as nossas telecomunicações. O teorema de Shannon-Nyquist diz que, para reconstruir com exatidão um sinal usando transformada de Fourier, que eu não vou falar aqui, tá certo? Então, pressupõe o uso da transformada de Fourier, tá? É o jeito de reconstruir o sinal a partir de suas amostragens. É necessário fazer sua amostragem em uma frequência que seja pelo menos o dobro da maior componente de frequência desse sinal. Então, eu vou lá no meu sinal de som, vejo que a maior frequência é de 20 kHz e tem que ser o dobro. Então, eu vou comprar uma placa de pelo menos 40 kHz, 40.000 Hz. Mas isso é o mínimo. Na prática, é comum utilizar pelo menos 10 vezes a frequência máxima para representar o formato do seu sinal original. Então, no tempo que a gente comprava as placas de som e colocava as placas de som nos computadores, né, há muitos anos atrás, a gente se preocupava com essa taxa de amostragem, tá certo? E essa taxa de amostragem era um sinal da velocidade da placa, por causa da qualidade do circuito eletrônico, mas principalmente como ela ia reproduzir o som, né? Por quê? Porque o som ia ficar gravado com uma taxa boa ou com uma taxa inadequada. Normalmente tinha algumas placas que eram a 32 kHz, e aí cortava o som, a música não ficava boa. Tá? Mas isso há muitos anos atrás, absurdos anos atrás, tá? É século passado. Então, hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de problema para som, mas a gente tem para aplicações de engenharia. Por quê? Porque eu posso ter aplicações, por exemplo, como o turbogerador a vapor da refinaria riograndense. O turbogerador a vapor da refinaria riograndense, ele usa uma turbina que gira a coisas de 20.000 RPMs. 20.000 RPMs, se eu dividir por 60, vocês vão ver
que mesmo assim ainda é um número razoável de vezes por segundo. Então eu preciso ter um sistema de aquisição de dados que receba os dados do sensor de rotações com a frequência necessária. Entendeu? Então, como é que eu determino a frequência de amostragem? Então, por exemplo, se eu tiver um sistema cujo sinal tem uma frequência máxima no sinal de 50 kHz, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um sistema de conversão analógico-digital com pelo menos uma frequência dele, pelo menos maior que ou igual a 100 kHz, usando o teorema de Nyquist. É bem fácil, é só o dobro. Tá? Pelo menos o dobro. Pelo menos. Pelo menos. Tá? Pelo menos. Bom, aí eu pergunto para vocês, será que os sistemas de engenharia química precisam de tamanha frequência? Não, não precisam. Por quê? Porque nós temos sistemas muito mais lentos quando comparados com outros campos de atuação da engenharia. Sistemas elétricos vão ser sistemas muito rápidos. Então, a frequência do sinal, né, sinais elétricos, ela é maior do que a frequência de sinais em fenômenos mecânicos, que por sua vez é maior do que a frequência do sinal em fenômenos químicos. Tomem cuidado porque o pessoal do FT está aqui entre os dois. Então, FT reações que são relativamente mais lentas do que algumas reações. Né? Tem reações que são muito rápidas. Mas, com certeza, essa frequência de sinal para a amostragem de fenômenos bioquímicos é muito mais lenta. Eu tenho certeza que uma lagoa de tratamento de efluentes, eu vou ter variações da concentração das espécies químicas ali, com uma frequência muito menor do que muitas reações químicas e com absurdamente mais lento do que, por exemplo, eventos que envolvam luz. Bom, para encerrar então, o que fica? O que fica é que necessariamente a gente precisa pensar que os sinais eles são importantes porque eles implicam em informação. Então, se eu tiver algum problema de erro de aquisição ou de falha na captura, na excitação do sensor, ou se eu tiver algum problema de software, algum problema de representação, algum problema de calibração, eu vou ter falta de informação. E a gente precisa de informação para gerenciar as nossas unidades industriais. Uma outra coisa aqui que fica, que é importante, que aquela coisa de binário e decimal, que a gente vê só lá na disciplina de computação, é importante. É bem importante. Tá? E, por fim, o teorema de Shannon. O teorema de Shannon, tá? Que vai nos dar a frequência máxima, a frequência necessária para a aquisição do sinal a partir da componente de frequência máxima do sinal a ser amostrado. Bom, era isso para essa aula. Essa aula vai ficar bem extensa, tá? Eu agradeço muito a atenção de quem chegou até aqui, tá? Meu muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Fiquem bem.